aproveitando ainda esses momentos, eu queria voltar um pouquinho lá no capítulo 15 de João, onde nós abrimos o culto, onde nós começamos. Era exatamente nas últimas instruções que estavam sendo dadas aos discípulos, né? No capítulo 15 de João. E aqui é feita uma analogia muito interessante com relação aos frutos, com relação à nossa vida. E quando nós começamos o culto, nós lemos no versículo, para quem ainda não estava aqui, nós lemos o versículo 16, que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aí eu fico aqui me lembrando, quando estava fazendo o meu devocional, não foi nem hoje, deve ter uns 2 dias, acho que foi no início da semana, e eu me deparei com esse texto tão maravilhoso, e eu sempre lembro da minha infância, quando caio aqui no capítulo 15 de João. Eu fui criado ali com os meus irmãos na Praça Seca, num lugar onde tinha pé de tudo quanto é tipo de fruta. E uma das diversões que nós tínhamos, né, depois da aula, era pegar jamelão, era pegar tamarino, manga espada, era subir no abacateiro, enfim. E nós caíamos de vez em quando, mas esse era um grande divertimento. Jamelão, então, tinha tanto pé de jamelão ali, que nós nos fartávamos, a boca ficava seca e roxa. Aquela boca, e a competição era quem ficava com a boca mais roxa, comeu mais aquela coisa tão bom. E a gente desfrutava daquelas frutas ali. E hoje, quando eu chego ali, de onde eu fui criado, onde está lá ainda a casa da minha mãe, e pouquíssimas árvores daquelas restaram. Pouquíssimas. O pé de tamarino está lá, mas não dá mais tamarino, né? Os jamelões, ou jameloeiros, nem sei como chama. Acho que é jameloeiro. Não é? Tinham, irmãos, mais de 30. Hoje deve ter lá uma meia dúzia. Pé de manga devia ter uns 50. Deve ter uns 10. Todo tipo de manga. E nós nos desfrutávamos ali, e a gente ficava à tarde encostado e aproveitando da sombra, e com o bucho cheio, saquinho do lado, pegando, lavava. Aí um colega em casa pegava gelo, a gente botava gelo dentro ali e toma para dentro. Até às vezes não aguentar mais, que criança é meio olho grande, né? Mas eu sempre fui educado. Tuninho era mal educado. Aí foi só um detalhe assim que eu lembrei, né? Então, eu lembro disso. Verdade é que tem aqui uma árvore aqui nessa igreja. Uma pequena árvore. Pé de quê? Não, a acerola. Eu já vi vários irmãos vindimando ali naquele pé de acerola. Ou seja, limpando o pé, fazendo um trabalho, mas só pegando as maduras, né? E vapo. E é gostoso. E comendo, há uma satisfação nisso. E aí, quando eu joguei futebol em Portugal, eu estava aqui, antes de começar o culto, eu estava com, acho que é Alexandre que estava comigo, e eu recebi uma foto hoje tem WhatsApp, né? Um amigo que é pastor lá na Assembleia de Deus em Lisboa, que jogou futebol comigo, e ele mandou assim: se acha aí nessa foto que eu quero ver. Ele mandou uma foto de 1991, na Páscoa, a reunião dos atletas de Cristo, que é uma das poucas vezes que o futebol português para o campeonato, é na Páscoa e no Natal, somente. E era a Páscoa, e eu me achei ali magrinho, irmãos, fininho, corria mais do que notícia ruim, chegava primeiro. Notícia ruim, cheguei primeiro, corria tanto, e, enfim.
E eu me achei rápido, brinquei com ele e tudo. E naquela época, quando parava, exatamente naquela época daquela foto ali, os portugueses, donos de terras e amigos, diziam, venham conosco, vamos vindimar, vamos lá. E eu falava, vindimar, que negócio é esse? Eu estava tão desligado, não, vindimar, vamos colher as uvas, e vários tipos de uva, uva verde, uva que é bem docinha, uva extremamente azeda, são vários tipos, e todos felizes. E a gente lá cortando, tirando, cada cacho de uva enorme, um negócio fantástico. E quando chegávamos na parte que eles separavam, quando aqui, por exemplo, nessa parte aqui só tinham as uvas para degustação, boas, docinha. Aí, vamos, senta aí e tal. E começávamos a comer as uvas, e aquilo era muito bom, irmãos. E aí a gente vem para o primeiro versículo aqui, de João 15. Olha só o que fala. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Olha que interessante. Estar em mim é a mesma coisa que permanecer em mim. E permanecer vem do grego chamado meno, que quer dizer continuar, ficar, habitar. São sinônimos de permanecer. E ele está dizendo, aquele que estiver em mim, aquele que permanecer, dá o sentido de alguém que já o conheceu. Você só permanece aonde você já esteve. Concorda, igreja? Eu só vou permanecer num lugar aonde eu já estive. Senão eu vou até aquele lugar. Mas a palavra de Deus diz, permanecei em mim. E então eu entendo que eu já estive com ele e nele. Então ele diz que eu tenho que permanecer. E aí eu vejo que os sinônimos do grego é ficar, habitar, continuar. E aí eu lembro da nossa vida, daquilo que é chamado de caminhada cristã, daquilo que é conhecido por nós como o período de santificação na vida de todo ser humano que já conheceu a Cristo um dia. É o momento que você está vivendo. É o momento que eu estou vivendo. Você já conhece a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Você está no período de santificação. E vai durar até quando? Até Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou para buscar você, ou eu. E esse período, nós só vamos ultrapassá-lo e crescermos até chegarmos àquilo que a palavra de Deus diz de maturidade cristã. Sempre, irmãos, que vocês ouvirem alguém falar sobre maturidade cristã, imediatamente linkem isso, façam uma ligação com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, quando ele é evidenciado na vida do crente, você imediatamente percebe que aquela pessoa é uma pessoa madura na palavra, no caminhar, no viver com Cristo. E isso é evidenciado pelo fruto do Espírito e os seus aspectos, os seus 9 aspectos. É uma pessoa longânima, é uma pessoa boa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que se preocupa com o próximo. O último versículo do texto que eu li no início do culto, eu não falei agora, mas está lá o mandamento.
e eu vos mando. Em outra versão diz, e eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Você só pode amar o seu irmão se você estiver permanecendo em Cristo Jesus. Você só vai ter condições de fazer isso se o Espírito Santo de Deus tiver espaço na sua vida para trabalhar. Os talentos que você tem e que foram dados por Deus só serão evidenciados frutificamente se porventura você estiver na videira. Uma situação boba de trânsito, como eu falei aqui no início, a vontade não era de ficar pedindo perdão e a pessoa me xingando. Não era, não. A vontade não era essa. Mas nós temos que aprender a conviver. E eu aprendi um negócio exatamente sobre isso, muito engraçado aqui nessa igreja, com 2 obreiros dessa igreja. Eles eram mais ou menos atribulados no trânsito. E um belo dia, isso tem alguns anos, eles estavam caminhando, cada um no seu carro em Jacarepaguá, e um achou que o outro fez uma barbeiragem, não sabiam. Por exemplo, vamos imaginar aqui, eu e o Edinaldo. Eu lá sei quem está no outro carro, e por um acaso, irmãos, era o Edinaldo. Então, e o Edinaldo também lá vai perceber que é Ricardo Malafaia que está no outro carro? Não. E eu achando que ele tinha feito uma barbeiragem, isso não é história, isso é verdade. E eu achando que ele tinha feito uma barbeiragem, quando passamos um pelo outro, que demos a... Acham? Foi embora aqui, Alexandre, acabou aqui. Som. E aí você acha que eles deram a paz do Senhor? Ô, querido, Deus te abençoe. Que bom te ver. Deu assim para ouvir o final da palavra. Ota. Idiota. Lambão. E não sei o quê. E quando eles falaram ao mesmo tempo. Eles falaram ao mesmo tempo. Né? É como se dissesse, ô, seu vacilão, seu idiota, não sei o quê. E quando olhou, é o irmão da igreja, é o diácono. E o outro disse também, é o diácono. Depois eles se encontraram aqui na igreja, riram da situação, mas aquilo acabou abrindo um alerta, né? E eu nunca mais esqueci disso. Talvez por isso também, Alexandre, me policio até mais. Vai que tem um crente do outro lado. Não deve ser assim, mas a gente acaba fazendo isso. Obrigado, querido. Então, irmãos, dentro daquilo que nós estamos vendo aqui, o teu proceder, por isso que eu contei essa história verídica, eu nunca tinha escutado nada parecido com isso, né? Numa cidade grande como o Rio de Janeiro, né? Mas eu contei até essa história para que você entenda que você tem que permanecer o tempo todo. Permanecer já significa isso. E quando nós continuamos a leitura daqui do versículo 6, de onde nós paramos, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Você pode dizer amém? O texto é altamente explicativo. Só que ele é trabalhado
dentro dessa metáfora, dentro dessa analogia que Jesus fazia para que as pessoas pudessem entender da maneira mais completa e correta que ele queria. Porque comunicação, irmãos, e eu sou formado em comunicação, não é aquilo que você fala ou como você fala, é como você é percebido e entendido. Já dizia o chamado velho guerreiro Chacrinha, que quem não se comunica, se trumbica. E não é pelo muito falar que você vai se comunicar bem. Você precisa, com todo o teu ser, explanar, não somente com a tua voz, mas com o teu sentimento, mas com o teu gestual, aquilo que você quer comunicar e dizer. Nós precisamos entender que é imperativo, é sem nenhuma outra alternativa. Nós temos que permanecer no Senhor. Porque se nós não estivermos ligados a Ele, como é que nós vamos estar ligados a Ele, pastor? Através do Espírito Santo de Deus, através da comunhão diária. Você só pode estar ligado ao Senhor Jesus através do Espírito Santo de Deus. Então, cada vez que você dobra o seu joelho, para aqueles que podem, mas cada vez que você dobra o seu joelho e você começa a orar e derramar as suas lágrimas diante do Senhor, Ele está recebendo e colhendo cada lágrima dessa. Ele fala, o salmista já dizia isso, cada uma das tuas lágrimas eu tenho recolhido. Ele sabe de tudo aquilo que se passa no íntimo da tua alma. Lá no escondidinho do teu coração, Ele tem ciência de tudo. Pois foi Ele que te formou. E para que você permaneça nele, você precisa não somente se debruçar em lágrimas, colocar o teu coração diante do trono de Deus, que devemos estar sempre fazendo isso, mas você precisa se alimentar. Da mesma forma que a árvore precisa que a água venha para regar as suas raízes e florescer e trazer uma renovação nas suas folhagens, assim também eu preciso me alimentar da palavra de Deus a cada dia, para que eu possa crescer e dar frutos. E como diz a palavra de Deus, frutos que permaneçam. Você tem frutos de alegria. Você é obrigado a ser alegre. Deixa eu contar uma coisa aqui para algumas pessoas. Você é obrigado a ser alegre. Porque a alegria que nós temos, eu não estou aqui falando do teu temperamento, eu não estou dizendo que você tem que mostrando a arcada dentária para todos, a todo momento, só para tentar dizer para as pessoas que você é feliz. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você é obrigado a ser feliz. Porque a felicidade de um crente, ela não está fincada, enraizada, amarrada, ligada às coisas materiais. Ela está ligada àquilo que não é temporal. Ela está ligada naquilo que é eterno. Ela está ligada no maior bem que eu poderia receber em você, que é a salvação eterna da nossa alma. É por isso que nós devemos ser alegres. É por isso que temos obrigação de sermos felizes. Felizes em Deus. Estamos passando por lutas e dificuldades, mas sabemos em quem cremos e sabemos que Ele é poderoso para mudar a situação. Basta uma palavra dEle e tudo se muda, e tudo se renova, e tudo é jogado por terra, e é feito tudo novo, porque Ele pode todas as coisas. Ele diz, eu fiz o céu e a terra. Eu disse, haja luz e houve luz. Existe por um acaso alguma coisa difícil para o teu Deus? Eu te digo nessa noite, não. E Ele diz, permaneça em mim, esteja ligado a mim, participe da minha mesa. Eis que estou à porta e bato. O último Apocalipse. Se alguém abrir, condicional. Opção, vai abrir. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. E depois de cear com ele, ele diz assim, e ele comigo.
Porque quando eu pus a minha mesa para o Senhor, eu coloquei todas as minhas agruras, eu coloquei todas as minhas dúvidas, eu coloquei todos os meus medos, eu coloquei todo o meu egoísmo, eu coloquei toda a minha vontade de querer que tudo aconteça do meu jeito. Eu fui colocando tudo em cima da mesa, porque eu só podia dar essas coisas para Ele. Sem Jesus nós não temos nada que possa ser aproveitado pelo Senhor, a não ser a nossa vida e o nosso coração. Então eu fui colocando, é isso aí que eu tenho. E ele diz, entrarei e cearei com ele. E ele ceou comigo, e ele disse a um determinado momento, agora você, Ricardo, vai cear comigo. Eu já ceei com você, eu já recebi o que você colocou em cima dessa mesa. Agora eu coloco a mesa. Agora tem aqui o fruto do Espírito. Agora tem aqui a minha paz. A minha paz eu te dou. E eu não te dou como o mundo apregou uma paz passageira e efêmera. Eu te dou a paz que excede a todo entendimento humano. Eu te trago uma paz que você não pode comprar, nem com todo o dinheiro desse mundo. Eu trago uma alegria, que é uma alegria de quem tem a certeza de que em breve estará comigo nos céus. É isso que eu faço com a tua vida. Eu agora transformo o teu choro em alegria, as tuas preocupações em confiança em mim, entrego o teu caminho a mim, confia em mim e eu tudo farei. E eu coloquei os meus sonhos diante dele. Eu coloquei as minhas preocupações diante dele. Eu coloquei as minhas dificuldades diante dele. E o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na minha vida, como eu sei que tem trabalhado na tua vida. Então, crente, igreja, abra os olhos e entenda que não tem como ficar momentos desgarrados-se da videira. A palavra de Deus diz que quando o ramo não está ligado na videira, ele seca, ele resseca, e ele resseca por dentro, e ele facilmente é quebrável. Pega uma árvore boa, frondosa, e tenta quebrar um galho sadio. Se não for um galho muito fino, você vai ter muita dificuldade de quebrar. Agora pega uma árvore que está morrendo, que está com algum tipo de praga, e comece a pegar os galhos secos, ressecados, que facilmente, até uma criança, dependendo da espessura daquele galho, vai se quebrando, vai se quebrando. Olha que interessante. Sabe por quê? Cessou o fluxo de vida naquele galho. Ele secou, nunca mais vai dar um fruto. Para que vai servir agora? Para virar lenha. Para aquecer alguém. Irmãos, é muito claro. É uma palavra tão simples para que todos possam entender. E ao mesmo tempo tão profunda, que devemos realmente entender o que ela significa para as nossas vidas. Porque, volta um pouquinho a sua Bíblia, no livro de Lucas. E aí você vai confirmar o que eu acabei de dizer com a parábola da figueira estéril. E diz assim no capítulo 13, e nos versículos de 6 a 9. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Exatamente o que nós estávamos falando. Sabe quem é que está representando aqui o vinhateiro? Sabe quem ele representa? Ele representa o Espírito Santo de Deus, que diz ao Senhor assim: espera mais um pouco, porque eu estou trabalhando na vida dele. Porque eu tenho limpado, eu agora vou botar mais adubo, eu vou botar
E o esterco ali que ele fala é o adubo. Sabe o que quer dizer o adubo? É a palavra de Deus. É o alimento para que ela possa crescer e dar frutos. Que Deus não pode chegar para mim e dizer assim: cadê teus frutos, Ricardo? Eu vim aqui hoje. Cadê teus frutos? O que você tem para me apresentar? E eu disse: estou aí, Senhor. Estou aí. Estou ligado. Estou na área, né? Estou na área. Mas tá bom, Ricardo. Tá bom. Para de enrolar. O que você tem para me apresentar? Eu digo, aí começa uma coisa que, infelizmente, tem se impregnado no nosso meio. O pastor Ali não deixa eu louvar. O irmão Edinaldo não deixa eu tocar bateria. O pastor Roberto não deixa eu distribuir folheto. Irmão Jorge, isso. Irmão fulano, aquilo. Aí já está esgotando. Bom, deixa eu ver. A minha mulher me atrapalha. Meus filhos são pequenos. Eu não tenho carro. As pessoas começam a colocar um monte de desculpas, um monte de coisa em cima. Isso faz parte do ser humano. Infelizmente, isso faz parte da nossa natureza. Mas o Espírito Santo traz um alerta para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Ele não está só à porta batendo, mas ele está alertando: permanecer em mim. Você só vai dar frutos se você permanecer no Senhor. E você, para permanecer no Senhor, você precisa se desenvolver na palavra dEle. Sabe por que Jeremias já era tão especial? Porque ele diz assim, em meio àquela confusão toda, na linguagem de hoje, em meio àquele tumulto todo, aquelas pessoas lá que só sabiam falar mal e só sabiam dizer que tu não és um Deus como tu realmente és, eu, encontrando as tuas palavras, logo as comi. Alimento, logo as comi. Ele estava se fortalecendo no Senhor. Ele estava se preparando no Senhor. Você quer algo grande no reino de Deus? É lícito e bom que você pense isso. Você quer? Isso não tem que ser um objetivo e a ultrapassar as pessoas, a ultrapassar a razão ou a racionalidade. Mas você querer fazer algo bom e grande ao Senhor é lícito, é bom, e Ele vê isso com bons olhos. Mas para isso, prepara-te. Mas para isso, tenha o que apresentar a Deus. Ele vai vir perguntar: onde é que estão os teus frutos? Cadê teus frutos? Cadê teus frutos? Ah, está lá, pegaram. Quando Jesus, que há 38 anos, ele estava no tanque de Betesda. Jesus fez a pergunta mais importante para aquele homem, que esperava 38 anos. Uma pergunta simples, que eu acho que ele tinha ensaiado várias vezes de ouvir. E quando chega no momento crucial, Jesus diz para ele: queres ser curado? Jesus foi direto, Jesus foi objetivo, Jesus foi na ferida. Queres ser curado? E o que ele respondeu? Sim? Não. Ele disse: há 38 anos que eu estou aqui. Toda hora que balança as águas lá, não tem ninguém para me botar. Vem outro na minha frente e vai lá e é curado. E eu fico vendo todo mundo curado. Eu fico vendo tudo acontecer há 38 anos, aleijado, sofrendo, e eu estou aqui, e é por isso que eu não sou curado. Jesus não perguntou nada disso a ele. Ele deixou a sua frustração estar acima de uma resposta tão simples: eu quero ser curado. E Jesus, de novo, com a paciência, com a longanimidade, com o amor de pai, disse: queres ser curado? E ele disse: eu quero ser curado. Então levanta aí, toma a tua cama e anda. Tão simples assim. 38 anos. Bastou uma pergunta e uma palavra daquele que pode todas as coisas. E ele se encontra aqui hoje, presente neste lugar. O mesmo Jesus, o mesmo Cristo, o mesmo que estava ali diante daquele homem que sofreu 38 anos
e eu não tento nem, já tentei, e o quanto aquele homem deve ter sofrido, e quantas coisas devem ter passado pela sua cabeça, ao ponto de quando ele se encontra frente a frente, aquele que pode todas as coisas, ao invés dele simplesmente dizer, quero ser curado, ele começa a colocar todas as suas frustrações e tristezas diante de Jesus Cristo. Mas aí volta para o grande convite, o último grande convite da Bíblia, que eu disse aqui, quando ele bate a porta e você abre, ele diz que ceia conosco. E aquele paralítico colocou todas as frustrações de 38 anos de inutilidade dentro de uma sociedade patriarcal, machista, altamente preconceituosa. Ele era visto como um sub-humano, porque não prestava para nada. E naquele momento, Jesus diz, queres ser curado? E ele disse, então eu quero. E Jesus te pergunta nessa noite, você quer permanecer em mim? Porque eu quero que você permaneça em mim. Vamos ficar de pé. Ele diz nessa noite para você, queres permanecer em mim? O que tem feito você se desarraigar? O que tem feito, muitas vezes, você deixar de receber aquilo que se espera de você? Porque para nós, irmãos, a palavra de Deus diz que Ele espera coisas melhores. Para quem já o conhece, Ele espera algo mais. Hebreus 6, olha o que diz. Não precisa ler, que eu vou ler para você. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus 6. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas, de vós, amados, de vós, de nós, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. E aí, Deus manda esse recado para você e para mim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, da caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus espera coisas melhores de mim. Deus espera coisas melhores de você. Sabe por quê? Ele sabe que eu tenho para dar. Ele sabe que você tem para dar. Porque quando nós estamos ligados nele, quando estamos ligados na videira, a videira nos abastece. E ela traz a paz que excede ao entendimento. O amor que nenhum ser humano pode te dar. Ele traz a longanimidade. Ele traz o seu fruto do Espírito para que possa fazer com que sejamos homens e mulheres maduros, crescendo na graça, no conhecimento, crescendo na sabedoria, mas principalmente crescendo no amor de Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida. Você que tem sentido que talvez não tenha apresentado como deveria os seus frutos de arrependimento diante do Senhor. Nós temos frutos de arrependimento para apresentar diante de Deus. Temos frutos de justiça para apresentar para a nossa santificação. A palavra de Deus diz que temos que apresentar os frutos de justiça para a santificação. Nós temos os frutos em Romanos 7,4 diz frutos para Deus. Nós temos que apresentar. E Gálatas 5,22, o fruto do Espírito. Eu quero rogar a Deus pela tua vida nessa noite. Você que entendeu
Você que sabe que Deus espera mais de você. Se você quer, se você entende dessa forma, saia do seu lugar em atitude de fé. Às vezes o pastor, o pregador, o homem de Deus pede que as pessoas saiam do lugar. Não é para que ninguém passe vergonha. É para que você, literalmente, faça a sua opção. Porque muitas das vezes é muito simples nós ficarmos confortavelmente onde estamos instalados. Mas quando você diz, eu vou, você está dizendo para aquilo que você entendeu da palavra de Deus, que você quer mudança, que você quer renovação, que você quer parar com o que até então vinha e mudar a direção. Eu te convido nessa noite, saia do seu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Nós temos que permanecer na videira, custe o que custar, irmãos. Nós precisamos permanecer na videira. Nós precisamos permanecer no Senhor. Nós precisamos permanecer nele, custe o que custar. Não importa, nós precisamos disso. Nós precisamos. Não é fácil, mas nós precisamos. Para que Ele possa se manifestar na nossa vida, para que Ele possa se manifestar no nosso lar, para que Ele possa se manifestar naquilo que cerca a minha vida, no seio da minha família. Eu preciso dizer, eis-me aqui, como diz aquela canção, eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, trago o meu coração. Eis-me aqui, outra vez, não importa, mas eis-me aqui. Ele está sempre pronto a renovar as tuas forças e as minhas forças. Ele está sempre pronto a nos abençoar. Oremos. Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra foi ministrada aqui, mais de uma vez neste lugar, nesse santuário, Senhor. E ela mesmo diz que jamais volta vazia. A Tua palavra diz que nós temos que permanecer em Ti. A Tua palavra diz que não existe outra hipótese, que não existe outra situação, que nós precisamos permanecer em Ti, para que o nosso fruto seja um fruto digno de arrependimento, para que o nosso fruto seja um fruto que agrade o Teu coração, Senhor, para que o nosso fruto seja um fruto de justiça e para a santificação, em nome de Jesus. Eu ministro a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Toma, Senhor, nas Tuas mãos. Tu sabes muito bem o que fez cada um deles sair do seu lugar, Pai. Tu sabes muito bem o que se passa no coração de cada um deles. Espírito Santo de Deus, sonda agora, esquadrinha todos os corações aqui. E vai, Senhor, ajudando agora nesse momento, na debilidade de cada um, na necessidade de cada um, aonde necessitar, Senhor, vai derramando da Tua glória sobre a vida dos meus irmãos. E vai jogando por terra tudo aquilo que porventura atrapalhe o fluir e o crescimento do Teu Espírito Santo na vida dos meus irmãos. Oh Deus, que haja, Senhor, mais ligação com a videira, mais, Senhor, comunhão, Senhor, contigo, em nome de Jesus. Oh Deus, tudo aquilo que tem se levantado na vida deles, tudo aquilo que tem sido motivo de luta cotidiana, tudo aquilo que tem sido colocado várias e várias vezes diante de Ti, em nome de Jesus, entra com a Tua providência, entra com o Teu poder, porque quando Tu entra com o Teu poder, quando Tu entra com a Tua mão, com a Tua providência, a vitória é nossa. Fortalece a fé de cada um deles, firma os passos deles na rocha, joga por terra as palavras malditas, aquelas que vêm para tirar o ânimo, a alegria, e para tirar, Senhor, aquilo que é mais precioso para o crente, que é a paz. Em nome de Jesus, eu ministro a paz de Cristo em cada coração aqui, eu ministro a paz de Cristo em cada lar aqui representado. Você vai chegar em casa e você vai ter uma noite tranquila, e você vai descansar em Deus. E você vai descansar em Deus. Não importa o momento de vida que você esteja passando, o Senhor, Ele é o teu consolador, Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que, sabe, te abastece.
disse, assim como a videira, é Ele o agricultor, é Ele que rega a tua vida, é Ele que derrama o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Oh, derrama agora o teu bálsamo, Espírito Santo, da planta dos pés até a cabeça, da cabeça até a planta dos pés. Vai derramando, vai encharcando, vai quebrando todo o jugo, despedaçando tudo aquilo que não foi ceifado no teu reino, nem regado pelo teu reino. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor é ministrada na vida de vocês, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que haja paz, para que haja crescimento, para que haja alegria, em nome de Jesus.